sejam bem-vindos a mais um episódio do Manda Quem Pode. Eu sou o Guilherme Schneider. Eu sou a Poli Carvalho. E hoje a gente tem uma surpresa, não sei se vocês repararam aqui, tá coberto, Poli, você viu que interessante isso aqui? Nossa, gente, quem gosta disso aqui vai ficar de boca aberta, eu tenho certeza. Já fiquei. Isso aqui, a Poli já queria levar para fazer os esportes dela do dia a dia. Claro. Isso daqui é um item da Prime Collection, tá? A Prime Collection é uma empresa especializada em venda de memorabilia. O que é memorabilia? É um item de um jogador, é um item de alguém famoso, autografado, usado, enfim, que fez parte da vida e tem história. E aqui embaixo desse pano tem bastante história. E eu trouxe uma história que tenha um pouquinho a ver com o que o nosso entrevistado de hoje gosta. Michel, seja muito bem-vindo ao Manda Quem Pode. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Agradeço muito o convite aqui. Vai ser uma honra aí poder conversar com vocês. E você, como especialista em investimento, cara, me conta, o que é um bom investimento para o brasileiro fazer hoje? Olha, tem vários investimentos aí que a gente pode fazer, né? Tudo depende das características da pessoa, do patrimônio dela. Então, assim, é difícil dizer o que é um bom investimento. Depende do que ela quer. Mas existem, óbvio, uma faixa muito grande do que se pode investir, né? Inclusive, o próprio exemplo que você deu aqui, que está sobre o pano. Sobre o pano. Legal. Bom, o que a Star Capital faz? Quais são as soluções que ela tem para quem busca isso? Porque investimento ainda é uma coisa que é um cenário que o brasileiro, a maior parte dos brasileiros ainda... será que eu ponho na poupança? Será que eu boto meu dinheiro fora do Brasil? Se eu ponho em dólar? Se eu ponho... O que a Star Capital oferece? Tá. Até antes de falar da Star Capital, você comentou de poupança, eu acho que eu devo falar esse valor porque ele assusta. Hoje, a gente, dentro do Brasil, existe mais ou menos, né, pelos investidores ali na poupança, R$1 trilhão dentro da poupança, né? Então, sempre fica rondando ali 900 bilhões de reais, 1 trilhão, né? Então, é um valor extremamente alto que fica concentrado nos bancos ali, né? E gera muito lucros para eles e pouco para as pessoas que investem, né? Então, dentro do ecossistema que a gente tem, a própria Star e as outras empresas, a ideia é a gente brigar um pouco com isso, né? Para que as pessoas possam ter retornos melhores a nível nacional, a nível internacional, que daí eu já me aprofundo sobre a Star, e tira essa concentração que existe, né, de capital dentro da poupança e outros investimentos ruins aí dentro dos grandes bancos, né? Então a Star hoje, ela faz parte de um ecossistema, né? A gente começou, eu e meus 2 sócios, como assessoria e como consultoria de investimentos, né, focada em planejamento financeiro, e a gente viu que tinha essa falta... Não, um pouco de interesse e um pouco de conhecimento em investimentos internacionais. Então, a gente pulou na verdade, agregou dentro do planejamento financeiro a solução de investimento internacional. A Star Capital é uma empresa que a gente fundou em BVI, assim, ela não existe o escritório dela lá, é só para que a gente consiga fazer todas as estruturas fora do Brasil. E já são mais de 5 anos aí que a gente vem fazendo as estruturas internacionais para os clientes, onde eles podem proteger o patrimônio, pensar em sucessão e fazer investimentos dolarizados, né? Que hoje é a principal moeda do mundo. Que é uma coisa que a gente está vendo, né? A gente está falando de alta de dólar há sei lá quantos anos, já perdi a conta, né? E eu acho que é uma dúvida grande para as pessoas ainda, tipo, boto meu dinheiro fora do Brasil, como é que eu consigo colocar meu dinheiro fora do Brasil? Se é difícil, né? Porque eu acho que o maior problema é a questão de essa dificuldade de fazer isso. Você vê isso como um empecilho? As pessoas acabam deixando de investir por falta de conhecimento? Um pouco, sim. E hoje, assim, o cenário ele já é muito mais fácil, né, de se entender. Assim como a gente hoje consome... produtos, né, de empresas estrangeiras. Veja aí que você está usando, imagina, um Apple Watch. A gente consome, utilizamos iPhone, iPad, Coca-Cola, Kinder Ovo, assim, todos os produtos são de empresas estrangeiras. Então, a globalização para consumo está presente para nós, né? E a grande questão é, por que eu não posso também rentabilizar meu patrimônio em países ou em moedas fortes, né? Então, existe muito esse cenário e um pouco das pessoas pensarem que é só para milionários, bilionários.
eles se investem isso há um bom tempo, né? Já estão acostumados. Já estão acostumados, já faz parte da geração, do patrimônio passando de geração para geração, né? Então, a própria Star, hoje a gente consegue trazer acessibilidade para pessoas comuns, né? Não precisa ser ultramilionário, milionário, mas precisa só ter a vontade de ver teu patrimônio protegido do Brasil, né? Então não precisa ser ultramilionário para fazer as soluções que a gente tem. A gente atende pessoas que estão construindo patrimônio e pessoas que têm o patrimônio. Aí dentro da característica de cada um a gente encaixa a melhor solução, né? Existem hoje algumas fintechs famosas, como a Evena, o Nomad, né? Imagino que vocês já tenham ouvido falar. A própria Wise, que é uma carteira global, né? O pessoal faz o câmbio ali e utiliza o cartão. Então, elas são muito acessíveis, né? Assim, para essa praticidade da pessoa trocar. Não ter que levar dinheiro para fora, real para dólar, tudo. E elas começaram a trazer alguns investimentos, mas a pessoa depende muito do conhecimento dela, né? No nosso caso, a gente está ali para ser a consultoria e fazer o planejamento para ela, né? Então, é um pouco disso. A acessibilidade hoje é muito maior do que antes, né? Você falou uma palavra aí que eu achei interessante, proteger. Porque quando a gente fala de investimento, as pessoas pensam em multiplicar o que elas já têm. Mas o dinheiro mal investido, ele fica desprotegido porque, eu acho que vou pegar o exemplo da poupança. Quem deixa o dinheiro na poupança perde dinheiro todo ano. Perde poder de compra. Né? Porque a poupança sempre acaba fechando menor do que ela perde os muito para a inflação. Para a inflação. A gente tem até o cenário da FGTS, né? Que basicamente todo empregado hoje CLT, parte da receita que ele receberia, né? E a própria empresa paga, vai para o fundo FGTS. E o fundo FGTS ele tem uma rentabilidade horrível, né? Aí a gente sempre questiona muitas pessoas... Você acha que o governo trabalha o teu dinheiro melhor que você? As pessoas falam não, né? O FGTS é isso, é ele controlando o teu recurso. Eles acabaram de, se eu não me engano, foi semana passada, de falar o resultado, né, do ano passado, então eles vão corrigir os valores do FGTS. Eu não tenho certeza do valor, talvez, assim, mas foi um valor bem ruim. Irrisório. Mas se eu não me engano, foi 6%, né? Enquanto a gente tem uma taxa de juros do Brasil, a taxa Selic é 15%. Então, a pessoa está perdendo 9% para a taxa Selic. A inflação, né, nos últimos 12 meses está praticamente 6%, né? Então, não corrigiu nem direito pela inflação, não teve ganho real, né? Perdeu o poder de compra, né? Porque às vezes as pessoas fazem a conta do... R$100 que eu tinha, continua sendo... Agora é 105, 106... Tá, mas tu perdeu o poder de compra. A gasolina que custava 5, agora ela custa 5,70. O pão que custava R$1, agora custa 2. E acho que é isso que é a parte mais difícil para a maior parte das pessoas entenderem. Né? O Brasil, ele passou... eu nasci em 89, né? Então, basicamente, eu peguei a era do real. Eu lembro na minha infância, o meu irmão comprando ração para um gatinho que a gente tinha, né, em outra moeda. Então, é a única lembrança que eu tenho de que não é do real, né? Então, o real foi um sucesso, de certa maneira, para estabilizar boas coisas aí no Brasil, né? Mas, desde a sua criação em 94, ele já desvalorizou. O poder de compra do brasileiro já perdeu mais de 80%, né? Então, é muito relevante. A gente tem, hoje, a inflação oficial no Brasil medida pelo IPCA, né? Que é uma cesta de produtos, serviços e tudo mais. E ela representa, de certa maneira, o aumento dos preços. Só que na prática, na realidade, a gente sabe que é diferente. Se você pega uma janela de 2019, antes, né, pré-pandemia, e a pandemia ela acabou inflacionando o mundo inteiro, né? E hoje, você compara os preços, assim, é absurdo, né? A inflação real lá foi X% nesse período, mas as coisas triplicaram, duplicaram de valor, né? É o mercado de automóveis. Que coisa. Aí você tem carga tributária altíssima também, né? Que historicamente no Brasil sempre foi. Então, na realidade, a pessoa, né? Ela sofre muito mais na prática do que nos números teóricos, entendeu? Né? Quando você pega esses custos. Então, a questão de proteção de patrimônio, ela abrange essa valorização acima da inflação, de preferência, quanto mais melhor, né? E também, quando a gente
traz de novo a estar aqui no conceito de investimento internacional, a gente fala de uma proteção referente à jurisdição brasileira também, né? Que a gente tem as leis aqui, o cenário econômico, político sempre é conturbado. Então, você ter parte do teu patrimônio num lugar muito mais estável, com uma moeda forte, faz muito sentido. Você podia dar um exemplo? Como que é feito isso? Então, por exemplo, eu tenho um prédio, uma casa. Vocês vão fazer essa proteção com essa empresa, é isso? O nosso foco é para o patrimônio financeiro ali, né? Então, para recurso financeiro mesmo. Para ativos imobilizados, que seriam os imóveis, mas o pessoal costuma fazer aqui no Brasil a holding, né? Patrimonial. Isso. Aí é no contexto brasileiro, mas você, de certa maneira, protege aqui o teu imóvel para sucessão, para outros pontos. Aqui é mais a nível nacional, né? Então, o nosso foco é para patrimônio financeiro, né? Então, eu tenho recurso no banco, ou vendi minha casa e estou com recurso, tenho uma empresa e estou vendendo ela, tudo que é financeiro, né? Mas aí esse dinheiro fica fora. Fica fora, exatamente. E rende em dólar. Aí tem algumas possibilidades de investimento, né? A gente tem algumas jurisdições que a gente trabalha. Hoje, a que a gente mais utiliza é Porto Rico, por ter uma certa relação e seguir algumas regulamentações ali dos Estados Unidos. Então, é um país bem seguro, de certa maneira, falando de leis, né? Mas tem Cayman, Bahamas, BVI, que é Ilhas Virgens Britânicas, né? Hoje, o nosso foco é utilizar uma estrutura chamada Trust, né? Para os clientes. Mas a gente também consegue, através de parceiros, fazer uma estrutura mais complexa mesmo de uma empresa offshore, né? Que o termo offshore é tudo que é além da costa, é tudo que é fora, né? Do país de origem. Mas o Trust, ele é uma solução assim, bem eficaz e simples de se fazer, em que o teu patrimônio fica administrado, vamos dizer assim, né? Sobre um terceiro, mas você tem a total liberdade de controlar o que você vai investir e principalmente quem são os beneficiários, né? Porque daí o ciclo fica fechado. Então, você protege teu patrimônio e você faz... designa ali os beneficiários, né? Que você pode mudar a qualquer momento. Normalmente são os familiares, os filhos e tudo mais. Mas seria tipo uma holding, então? Funcional. É muito parecido, assim, né? Óbvio que é uma estrutura fora. Dentro da jurisdição brasileira, não existe o termo trust, né? Porque ele derivou da common law, que é dos ingleses, americanos, né? A gente segue aqui a lei romana, civil law, então é tudo baseado mais nas leis. E esse é o problema do Brasil, né? Eu não sei se vocês viram o caso do IOF recente aqui. Né, o governo na canetada aumentou o IOF. Viu? Aí o pessoal gritou, baixou. Daí foi lá um juiz do Supremo Tribunal e falou, não, vai acontecer e pronto. E queriam cobrar retroativo. Então é uma loucura isso aí, entendeu? E quando a gente fala dessas leis, né, que é common law, muito mais o que vale é o que foi feito via contrato, ou o que estava valendo na época, né? Então, esses efeitos retroativos ou mudanças de lei que podem te impactar enormemente não existem, né? E de forma simplista, assim, dá para dizer que é parecido com uma holding aqui, né? Você tem essas três figuras, que é o settler, que é o titular, né? Então, assim, o Guilherme lá tem o patrimônio e quer fazer o investimento. Você tem os beneficiários, que vão ser os beneficiários dele. E você tem o trustee, que é a figura, que é a empresa, né? A nossa empresa junto à nossa empresa parceira, aí, que atua globalmente, que faz a estruturação ali no país, né? Que eu exemplifiquei Porto Rico. Então, é como se ele fosse a contabilidade ali, que faz a estrutura jurídica do trust em si, né? E a gente tem grandes pessoas no mundo que já... fazem trust, desde a família Hilton, Shakira e tudo mais. Até a Shakira tem um caso interessante que ela teve uma condenação, né, pagar milhões recentemente, porque teve uma falha ali, né, nas estruturações delas, dos offshore. Então acaba acontecendo. Então um pouco disso. E o trust, ele é muito legal porque ele é rápido, ele é fácil de se entender e prático para quem está construindo patrimônio e para quem já tem, né? Porque a gente consegue atender daí os dois universos. Uma pessoa que está construindo patrimônio, ela pode investir a partir de $2.400 por ano, né? Entendeu? Ele faz um planejamento para 10, 15, 20 anos, né? Uma coisa que eu ia te perguntar, assim, posso estar enganado, mas isso entra no que a gente costuma escutar no Brasil de blindagem patrimonial?
Entra sim, entra sim. O que que significa, né, exatamente essa blindagem? Eu vou até dar um caso prático aqui que aconteceu com um dos nossos clientes. É essa questão. Então, quando a gente fala em diversificar fora do Brasil, né, existem maneiras bem rápidas através das fintechs, que eu exemplifiquei. Ali, basicamente, você troca o teu real para dólar e olha alguns investimentos e investe. Só que essas empresas, elas têm uma relação muito forte com o Brasil, inclusive fazem, né, declarações do que você tem lá. Então, assim, você, de certa maneira, está investindo em ativos internacionais, mas você não está protegido da jurisdição brasileira e nem do imposto aqui de herança, né? Quando a gente faz a estrutura do trust fora, é como se fosse um cofre, né? Uma caixa preta ali, que basicamente você só tem informação do que tem ali, né? E nesse sentido aí a gente tem 3 grandes vantagens, que é a blindagem patrimonial. Então eu tenho o meu ativo em outra jurisdição que não está dependendo da jurisdição brasileira. As leis aqui dificilmente vão interpretar lá. Eu tenho o sigilo, né, também do que eu tenho lá. O país de origem não tem obrigação nenhuma em passar informação para o Brasil. Aí entra o contexto de blindagem, né? Aí o caso que eu prático, a gente tem um cliente empresário, ele teve um problema na empresa dele, passou por um processo de recuperação judicial, né? E ele precisava de tempo para negociar com os credores. É normal quando acontece esse tipo de situação. E ele tinha um investimento fora, né? Então, no momento em que ele estava passando por alguns processos aqui na justiça sobre o RJ dele, o patrimônio dele estava intacto, né? Daí eles não conseguem chegar. E não conseguem. Assim, acaba acontecendo algum tipo de comunicação e de colaboração quando se é uma figura, assim, que está respondendo um crime muito grande, crime mesmo, né? Algo criminal. A pessoa está na Interpol, sei lá, coisas assim, né? Mas pro dia a dia de alguém que quer se proteger de um processo trabalhista, proteger os filhos ali, né? De situações faz muito sentido, né? Então a gente sempre vê grandes empresários, até políticos, né? Que fazem da estrutura do offshore e acaba de vez em quando sempre surgindo aí na mídia, né? E cria-se um pouco esse medo, esse receio, porque não é legal, todo mundo pode ter uma estrutura offshore. E legal é você ter dinheiro ilícito, né? E que seja deixar no Brasil, deixar fora, isso que é ilegal. É uma proteção, né? Assim, converso com muitos amigos que são empresários, cara, e tudo é um risco muito grande no Brasil. Sim. Um processo trabalhista no Brasil, ele pode ir de R$1.000 a alguns milhões. Exatamente. Só porque o juiz decidiu que quer dessa forma, né? E assim, é complexo, porque quando a gente pega e joga todo o peso nas costas do empresário, vai assim, você tem que tocar. Porque foi errado, se vira, você tem que pagar e continuar. Cara, mas dependendo do que você tiver que pagar, você quebra a empresa. Exatamente. E se o dinheiro tá na conta, o juiz dá a sentença, vai lá e tira da conta e acabou. E aí, quebrar a empresa, problema do empresário. Não, o maior problema de quebrar a empresa é o dos funcionários. Não, e o próprio governo, né? As empresas hoje contribui muito, né, a nível de imposto. Então, você ter empresas quebrando no Brasil é extremamente ruim. E até hoje, né, eu digo hoje, nos tempos atuais, a gente está com um recorde aí de empresas pedindo RJ, né? Esse cenário de taxa de juros altíssimo e essa instabilidade fiscal, econômica, política do Brasil é uma loucura, né? Assim, o empresário, ele nada contra a maré a todo momento. Então, a gente tem 2 recordes que são muito ruins, né? Essa questão das empresas, muitas empresas quebrando e pedindo RJ, além de o maior número de casas indo para leilão, assim, também, né? Então, a pessoa ela já tem dificuldade em comprar um imóvel, né? Já tem que financiar e tudo mais. E a taxa de juros, o preço das coisas altíssimos, ela fala, bom, eu tenho que comer, eu tenho que pagar aqui umas contas básicas, talvez eu deixe de pagar minha casa. Então, a gente está vendo também recorde de casas indo para leilão, sabe? Aí e agora com essa taxação, né? Então vai ter mais empresas fechando ainda. O IOF, né? As pessoas... tem uma frase que eu gosto muito, eu vou até olhar para a câmera. Dizem que é do Einstein, né? Que ele diz assim, que as pessoas ignoram o que elas não sabem. E por isso que o mundo de cada um depende do tamanho do seu saber. Né? Então, as pessoas elas ficam dentro de uma caixa, escutando mídia, escutando sei lá, e param de querer refletir sobre o que realmente acontece, né? Então, o cenário atual ele é muito ruim, assim, né? Para o empresário, para as pessoas. Se a gente fosse fazer
uma correção do valor do salário mínimo pela inflação, ele teria que ser muito maior, né? Então as pessoas no Brasil cada vez mais vendem o almoço para pagar a janta. Isso aí. E nem sempre estão conscientes disso, né? e nem sempre estão conscientes, Você escuta a justamente pessoa por estar defender, cega, né? né? Tá cega na informação. Complicado, assim. Então a grande mensagem nossa da Star e também das outras empresas que a gente tem, né? Eu até abro um aspas aqui para que assim, a gente hoje tem uma empresa que trabalha com previdência, seguros e consórcio. Então, para ajudar a pessoa a proteger no Brasil e fazer planejamento aqui dentro do Brasil mesmo para o patrimônio dela, além de conseguir alavancar ou conquistar algum bem através do consórcio, a gente tem a Fintech, né? Que é a Nimber, que hoje é um banco digital e em breve a gente está lançando a plataforma de tokenização imobiliária. E todas essas empresas, elas acabam se comunicando, né? Então, um grande banco hoje, ele tem áreas assim, né? Mas é muito concentrado dentro do banco, assim. Não são empresas independentes. As nossas empresas somos os mesmos sócios, de maneira geral, com o outro, assim, em alguma empresa. Mas elas se comunicam independente, né? A gente passa o cliente nessa solução holística. Mas um cliente específico ele pode só ter um produto de uma e de outro não, né? Então é interessante nesse aspecto. Que é uma solução, né? Eu penso que assim, ó, todo lugar que a gente investe, né? Investe ou coloca o nosso dinheiro ou faz negócio, a gente tem que torcer para que cresça. Exatamente. Com certeza. Né? Então, se a gente tem, que nem o estúdio aqui, que é parceiro nosso, cara, eu torço para que cresça. Porque fica legal pra gente, né? Tipo, o meu convidado vem aqui, torço para que cresça. Então, assim, se eu tenho para investir, se eu preciso de alguma coisa do teu serviço, eu sempre vou levar isso para essa pessoa, né? E quando vocês têm um ecossistema, né, que não é tudo não tá tudo dentro de um banco só. Pô, o banco vai olhar, quanto que a fintech fatura, quanto que o outro deixa de margem, quanto que o outro deixa de margem. Vai ter atenção quem deixar a margem maior. Vocês estão num ecossistema, então assim, cada um está cuidando exatamente. do assim, seu tem negócio equipes para que ele floresça, diferentes né? atuando. E dentro do banco, assim, a gente até algumas pessoas da equipe eram ex-funcionários de banco, e o banco no Brasil, eles costumam aproveitar dessa falta de conhecimento e, desculpa o termo, entubar alguns produtos ruins aí, Pra né? caramba, Desde capitalização, a própria poupança. E eu vejo, assim, só trazendo um pouco aquele cenário de instabilidade, o risco que a gente tem de concentrar o patrimônio no Brasil, é um pouco do que aconteceu até com a questão, voltando para o FGTS, né? O governo pega o teu dinheiro, rentabiliza ele mal, ainda para você acessar o teu dinheiro, ele vai nesses grandes bancos e fala, o banco vai te emprestar, vai te cobrar 3% ao mês ainda. Então, é você pagar juros em poucos anos para pegar o teu próprio dinheiro, sabe? É uma loucura. Se você vai explicar isso para alguém fora do Brasil, o cara não entende, né? Então a gente, de certa maneira, sofre muito nesse aspecto, né? Portanto, eu falar de um termo aqui, talvez vocês tenham visto, só até voltando para a questão da inflação, eu acho bem relevante comentar sobre esse ponto, que também traz esse problema, né, de ter o patrimônio concentrado aqui. A gente vive um problema de inflação, né? Óbvio, desde o real se estabilizou um pouco, mas ela é muito relevante todo ano, né? E historicamente, países igual os Estados Unidos, a inflação sempre foi baixa, né? A pandemia deu uma agitada. Então, a inflação no Brasil sempre foi maior do que os Estados Unidos, por exemplo. Então, isso faz com que a minha moeda também desvalorize, meu poder de compra desvalorize. Desde a pandemia para cá, a maioria do dinheiro impresso, da base monetária existente, ela foi feita, né, a impressão depois da pandemia, né? Isso vale para o dólar também, mas aí a gente está comparando uma potência e tal, né? Mas o termo que eu quero trazer aqui é o reduflação, né? Que foi criado para dizer o seguinte, todo mundo deve ter comprado vários itens, depois de um tempo você fala, pô, mas tá menor esse negócio aqui, né? Por exemplo, uma caixa de bombom que antigamente era 500 gramas, hoje é 200, 250. Ou um refrigerante que era 2 litros, é 1,5. Que é uma forma de equilibrar, né? Então as empresas têm que reduzir a embalagem, né, ali o tamanho, para tentar, de certa maneira, manter na faixa de preço. Na faixa de preço. Só que, na prática, a gente vê redução de tamanho e aumento de preço, né? Então, a gente vê barra de chocolate que era 120 gramas, hoje é 80. E fora... Então, pensa isso a cenário de longo prazo. Daqui a pouco,
né, vai ter 5 gramas a barra de chocolate, um quadradinho. Aham. Né? Então, o impacto disso de longo prazo é muito ruim, né? Porque a pessoa, ela vai... um outro exemplo que é clássico também é aqueles pacotes, né, de carne congelada, de frango, sassami. Aham, 1 quilo hoje é 700 gramas e por aí vai. Esse impacto é muito ruim porque a pessoa, ela é meio que enganada, assim, né? Porque às vezes ela não tem a sensação de que as coisas aumentaram, mas ela aumentaram porque ela fala, não, eu tô pagando mais ou menos igual, mas o produto tá vindo metade, né, do que vinha antes. Inclusive, eu não lembro qual que é o órgão que regulamenta isso, mas foi obrigado a dizer a redução. dizer na embalagem. Exatamente. Redução de X gramas, justamente porque essa reduflação estava acontecendo. E a pessoa fica meio cega, né? Porque quem vê no dia a dia, na coisa, sei lá, quem é uma dona de casa que está acostumada a fazer compra, que tem o foco para aquilo, ela nota, claro. Nota. Mas muita gente passava batido, né? Eu confesso que eu não reparava muito. Aí o meu marido, ele é nutricionista, ele sempre fala. Ele falou assim, você viu que essa caixinha aqui... Lembra dessa caixinha? Antigamente era maior. Essa barra de chocolate, olha a diferença disso aqui. Então, né? Daí ele até me fez essa explicação. Não, eles precisam... né, manter o valor ou às vezes até aumentar mais o produto. E a gente vê que são alternativas que o mercado vai caçando para manter a massa ali. Porque um dos componentes que fazem o preço de um produto é basicamente o custo, né? E óbvio o imposto. Só que a gente historicamente nunca teve redução de imposto, né? Então você tem o custo aumentando e o imposto igual aumentando também. Né? A ponta mais fraca, que é o consumidor. Eu não vou ter todos os dados, talvez você tenha para falar. Cara, tem um negócio que o sonho de valsa, lembra que ele era um bombom? Que ele vinha com aquela embalagem? Puxava, pá. Houve uma questão tributária pela qual ele teve que deixar de ser aquele bombom, até a embalagem teve que mudar, para mudar o enquadramento dele, para mudar o imposto. Essa é uma história bem clássica. Ele deixou de ser um bombom, um chocolate ali, passou a ser wafer, né? Porque daí mudava a alíquota de imposto sobre o produto finalizado ali. Foi uma eficiência tributária. Então, essa questão tributária no Brasil é tão complexa que daí as empresas fazem estudo assim para, de certa maneira, fazer umas manobras e pagar menos imposto, né? Isso talvez refletir no preço, né? E aí tiveram que mudar a embalagem para ele não ficar mais bombom, porque bombom também... Exato. Tem várias regrinhas que compõem ali esse produto finalizado. Porque você vê algumas coisas que tem na embalagem, né? A gente vê, produto tipo não sei o quê. Não sei o que, tipo tal coisa. Sabor não sei o que, né? Então, assim, até complementando a história da reduflação, a gente tem um problema também de composição dos produtos, né? Assim, os ingredientes. Você vai no mercado hoje, essa alta que teve do café recente, né? E óbvio, atingiu o mundo inteiro. É uma commodity que é negociada no mundo inteiro. E a gente começou a ver no mercado aqui pó de milho e outras coisas misturadas, sabor café, sabe? Então, tem vários produtos hoje que são comercializados no Brasil que fazem parte... as empresas precisam criar alguma coisa para, de certa maneira, tentar entregar algo que seja... a pessoa consiga comprar, né? O brasileiro normal. Só que impacta outro ponto de longo prazo que, sim, impacta na saúde da pessoa, né? Ela tá consumindo um monte de amido misturado, um monte de coisa. Um leite condensado hoje, você vai lá, tem a versão que tem metade amido e metade leite condensado. Então, a gente tem uma questão de saúde também para o longo prazo, né? Porque as pessoas começam a consumir muita gordura, muita amido, muita coisa misturada em vários produtos que a gente tem, porque foi uma maneira de se tentar vender alguma coisa mais barata, né? E aí tá a explicação que às vezes eu vejo muitas mães, né, ou pessoas que se questionam, falam assim, nossa, mas que quando você fala, isso não é saudável, aquilo não é saudável, mas eu passei a vida inteira na minha infância comendo isso e não fazia tão mal. Mas mudou. Claro, porque não é o mesmo produto, o Danoninho, não é o mesmo vários Danoninho, exemplos, exatamente. Enfim, né, essas coisinhas, essas porcariazinhas que a gente gostava de comer e que a gente comia, né? E hoje em dia você não dá mais para os seus filhos, porque você vê que isso faz um mal. Mas essa você tinha 3 ingredientes, hoje você tem 20 com um monte de conservante, um monte de coisa ali misturada. E aí vem as doenças,
doenças, né? Vem a obesidade. Então, esse é um dos motivos. Tem umas coisas que você vê a embalagem é pequena pro tanto de ingrediente que tem ali. É verdade. Ah, Então, bicho, tem alguma coisa desse errada tamanho aqui, assim, né? É. Bom, deixa eu tirar isso. Vamos tirar isso aqui da mesa pra ficar mais bonito. Sim, pra Faça as deixar honras, nossa por mesa. favor. Opa. Pode puxar. Posso levantar ou sentado mesmo? Pode sentar, Vamos pode sentar puxar. aqui, puxar aqui. Puxa esse pano Vamos ver aqui. e vamos ver o que a Prime mandou Olha pra gente. só. Olha! Pode jogar aí do lado. Deixa aqui. Isso. Gente, isso aqui é uma raquete do Djokovic, Ó, autografada, tá? Eu vou deixar ela sensacional. em pé aqui pra conseguir mostrar um pouquinho melhor. Uau! De quem é essa raquete? Novak Djokovic, o maior vencedor de Grand Slams do tênis. Agora, para vocês verem um pouquinho mais, tem que assistir o programa. Ela é autografada e vamos falar de investimento, aproveitar o gancho, né? Todas as peças que são vendidas lá pela Prime, elas têm uma certificação. Inclusive, tem um espelhinho aqui embaixo, porque a certificação dela fica embaixo da empunhadura. Então, não sei se você sabia disso, Michel, mas Bem interessante. não tem valor se não tiver a certificação. Sim. Quer dizer, Uhum. tem, mas é coisa de 10% do valor real de um... É para um atestado de originalidade, né? Isso. Exato. E você pode ter um desse na sua casa, no seu escritório, né? Para mostrar que você gosta do esporte, para mostrar o status, para você mostrar que você está acompanhando seus atletas favoritos de perto. Isso tudo você encontra na Prime, tá? Então depois a gente vai colocar aqui embaixo o @ e tem ali a plaquinha. Sigam no Instagram e acompanhem lá. Isso aqui faz parte de um pack, tá? Eu trouxe uma só, mas é um pack. Eles têm essa do Djokovic e tem a do Rafael Nadal. É Não, uma fera, é né? sensacional, né? Para decorar a casa, imagina. Para quem gosta do esporte. E vou deixar em off aqui. Gostaria. Ele tem uma do João Fonseca que tá ali. Já Ele tá ainda- marinando ali. Ele tá guardando ali. Ele falou, João Fonseca O ficou um guri tá pouquinho. ficando melhor e mais conhecido, né? Aí vai Isso ser a trindade ali, né? Mas ele tem que conseguir uma também do Carlos Alcaraz, né? Que é um que também tá É verdade. ficando bem aí no... Quiser, ele Olha aí, ó. consegue. Tem isso, Tudo, né? ele pega tudo sob que você encomenda. quiser, ele consegue, entendeu? Essa é também o diferencial Esse é o dele. grande diferencial da Prime. Enfim, segue ali, confere e todo episódio agora do podcast a gente vai trazer um item exclusivo para vocês conhecerem e falar um pouquinho dele, sobre a história dele e como que ele chegou até aqui. Legal, hein? Eu até aproveito para puxar o gancho. A gente pega figuras igual o Djokovic, Nadal ou grandes atletas e eles têm consultorias, assessorias, eles fazem estruturações offshore, né? Porque são atletas de alta performance com uma remuneração altíssima, né? De premiações Ainda e tudo nesses mais. esportes, né? Então a gente pega o exemplo dos tenistas, o Cristiano Ronaldo, o Messi, enfim, todos utilizam essas estruturas. E o legal é que eu falei antes, né? Você não precisa ser eles para também ter uma estrutura muito similar, né? Isso é muito interessante. Tem um teste que eu faço para os clientes quando a gente conversa, não só para os clientes, mas para todo mundo, numa conversa que a gente está falando de diversificação internacional. E todos respondem a mesma resposta. Eu vou fazer com vocês aqui. Vamos lá. ver. Vamos lá. Ó, é uma pergunta bem simples, né? A gente olhando para o cenário atual e pensando daqui 10 anos, né? Então, assim, eu vou te dar uma chave para você abrir um cofre daqui 10 anos. E você vai ter 2 cofres para escolher e vai poder abrir um deles só. Um tem $1 milhão e o outro tem, vamos dizer, 5 milhões de reais, que é mais ou menos o câmbio atual. Então, daqui 10 anos você vai ter o direito de abrir um dele. Qual que você escolheria? Dólar, né? Com certeza. Entende? Então, assim, de forma intrínseca a gente sabe da importância do dólar e a desconfiança que a gente tem na nossa própria moeda, né? Sim. A gente vê o que aconteceu na Argentina anos atrás, que ela chegou a ter um câmbio parecido com o do Brasil hoje, de $1, 6 pesos, foi 8 e foi subindo, chegou a 1.000 e pouco, né? E óbvio, o Milei lá tá fazendo coisas assim incríveis, né, em pouco tempo. Então, assim, quem não garante que a gente pode passar por um problema, né? Isso. O brasileiro milionário hoje, na prática,
né? Na verdade, na teoria, seria quem tem R$1 milhão, a pessoa é milionária. Só que o R$1 milhão, por exemplo, em 2000 e pouco, hoje, para se equivaler, teria que ser mais de 5, 6, né? Então... Na verdade, para ser milionário, você teria que ter $1 milhão, né? Você realmente ser milionário. Né? Mas vamos pegar de exemplo isso que você falou, né? Do câmbio da Argentina. Eu sou de 88. Então, a gente, quando era pequeno, a gente viu $1 a R$1. Exatamente, bem na criação, né? Teve um momento rápido que o real valia mais que o dólar, né? Então... Quando que foi? Eu não... 90 e... foi ali já logo pelo início, né? 95? 94 foi a criação. 95, 96. Daí por ali. O dólar chegou a valer menos que o real. Olha isso. Aí você vê o quanto... como foi gradativo. Por isso que eu acho o investimento é uma coisa muito legal e as pessoas... acho que o brasileiro precisa começar a olhar um pouquinho mais para o médio e longo prazo, largar o imediatismo, porque não mudou muita coisa. Tá, a gente está falando de 94, a gente tem 30 anos ali. 30 anos, eles saíram de empatados com a gente financeiramente para valendo quase 6 vezes mais. E se você acha que um detalhezinho não afeta o teu dia a dia... 30 anos, olha a diferença que isso causou, olha o impacto. A gente paga preço de carro num celular. Lá eles pagam preço de um telefone. E esse é um exemplo bem interessante de se mostrar a importância de ter o dólar como exemplo que a gente já estava falando. Quando o iPhone foi lançado, ele tinha o preço tabelado, e o preço tabelado dele pouco mudou, né? Desde o primeiro lançamento, se eu não me engano, foi em 2007. Em dólar, né? Em dólar, né? E no Brasil a gente viu sair de 2, 3 mil para 12 mil hoje, 12 né? mil. Em reais. Então, óbvio, você tem carga tributária, você tem, né, os impostos no caso ali. E o real se desvalorizando, né? Sim. Perante ao dólar. Então, a gente fala, assim, que o investimento em dólar, ele é atemporal, né? O investimento internacional. Atemporal, ele deve ser estrutural, ou seja, você sempre tem que ter. Né? Muitas pessoas falam, compensa comprar o dólar agora ou não. O fato é, você tem que comprar sempre. Né? A gente até usa uma frase, na verdade várias pessoas usam nesse ecossistema, nesse universo de investimentos internacionais, que é dólar caro é o que você não tem, né? Então, boa. Então, é muito disso. É você fazer um plano, um planejamento e todo momento saber que parte do teu patrimônio vai estar dolarizado investindo internacionalmente. Daí a gente trabalha, óbvio, com um percentual. Se eu tenho 10 milhões de patrimônio, eu vou manter 20% sempre dolarizado, eu vou trabalhando nessa régua, né? Porque daí, num período de anos, aí eu consigo ir equilibrando o meu ponto de entrada, né? Então, toda vez que o dólar tem um recuo relevante, a gente sempre fomenta que as pessoas comprem mais. Mas mesmo que ele não esteja de forma lateral temporariamente, tem que ir comprando também, né? Justamente para que... a gente fez o teste do cofre aqui, daqui 10 anos, é difícil fazer uma previsão do futuro. O que eu sei é que o real vai estar valendo menos. Né? Isso é fato. Pelo contexto econômico que a gente vive, pelo o gasto que historicamente o Brasil tem, pela falta de produção aqui, né, de tecnologia. É fato, né? A nossa moeda, para ela valer mais, ela teria que ser muito mais procurada pelo mundo, né? E a gente tem pouco valor agregado nos produtos, de maneira geral. A gente exporta muito commodity. Sim. Eu exporto minério de ferro para comprar... Valor agregado, né? Não é nada. Então, o PIB do Brasil é relevante a nível mundial, mas né? Ele depende muito das commodities que não se valorizam. Assim. Ela não triplica, quadruplica ou tentuplica do nada. O PIB é relevante, mas dá para você pensar como, tipo, o faturamento da empresa é fantástico, mas e a margem de lucro? Você tem estados americanos, por exemplo, que o PIB é maior que o do Brasil. Se eu não me engano, Texas, Flórida, alguns ali. Então, assim, um estado... Meu Deus. E, Michel, como que é esse caminho para contratar o seu trabalho? Assim, como que funciona? Desde a primeira conversa até investir. Deixa eu só perguntar, só pegar um ganchinho ali. Quando a gente fala de investimento fora do país, acho que às vezes as pessoas pensam assim, tá, e se eu precisar desse dinheiro? Boa. É rápido para... sei lá, me aconteceu uma emergência e eu preciso resgatar. Como que é isso em termos de tempo? Isso depende muito da estrutura que foi montada, né? A gente tem planos ali que se caracterizam, sim, para o longo prazo. Esses principalmente que são aportes anuais.
e você tem investimentos para quem já tem um patrimônio relevante. Então, a acessibilidade para essa pessoa é um pouco mais rápida, né? Porque quando a gente faz o trust e o investimento fica lá dentro desse cofre, fazemos alocações, como nas ações americanas, né? Na própria renda fixa americana e tudo mais. Então, o tempo se daria, né, para fazer a venda dos ativos e fazer a solicitação de transferência ali, né? Então, são dias e tudo mais. Isso. Você tem, tipo, É que depende. D mais 2, D mais 7, D 30? Entre 15 e 30 dias a pessoa tem normalmente. Mas esse que é o plano mais voltado para o longo prazo, o acesso já é um pouco mais limitado. Até porque está construindo patrimônio. Então, aí já puxando para a pergunta da Poli, a gente, então, tenta entender muito bem o contexto do cliente, porque se eu vejo que ele está construindo patrimônio e pode necessitar isso, então a gente controla bem, né? A gente mantém o recurso emergencial dele aqui no Brasil mesmo, né? Porque é melhor eu consumir o meu recurso daqui do que o de lá, né? A reserva de emergência no Brasil e a construção de patrimônio no exterior. Então, a pessoa, ela passa pela nossa equipe comercial, que faz, né, o atendimento ali bem personalizado, e se for necessário, encaixa outras soluções que a gente tem dentro do ecossistema e começa a entender, assim, o estilo de vida, os planos que ela tem para o futuro, se ela tem filhos ou não. Então, tem vários fatores que são considerados. Isso, de maneira geral, muitas empresas que atuam no setor, até os grandes bancos, quando o cara tem um gerente bom ou é ultra private, às vezes ele tem um atendimento assim. Mas o que a gente faz, eu até comparo muito com o que o Marcos falou aqui, né, da Bull Prime. Inclusive, um abraço pro Marcos, eu sou um cliente lá. É um pouco dessa experiência, né? Então, assim, um banco tradicional, ou até empresas maiores e tudo mais, elas atuam muito, assim, num modelo de varejo nosso. A gente quer trazer essa experiência de um negócio um pouco mais premium, mais focado em você mesmo e muito transparente, né? A gente não precisa e não entuba nada no cliente, né? Justamente porque o nosso trabalho depende da satisfação dele, né? Então, tem essa visão holística, tem esse estudo com o comercial, e depois que faça a contratação, né, da estruturação, demora-se alguns dias, a gente pede a documentação e tudo mais. É importante falar que a pessoa, ela não pode ter nenhum processo, ela precisa comprovar a origem do recurso. Então, assim, é um compliance muito forte que a gente tem para fazer as coisas sempre corretas, né? Tá. Não tem como colocar dinheiro ilícito. Não é difícil, né? O da mala não vai. Não vai. Da mala você compra suas coisas por aí. Mas deixa eu aproveitar, eu gostei muito dessa explicação e eu queria esmiuçar. Vamos pensar assim, se eu sou um cliente, estou chegando lá agora. Michel, quero investir contigo. Tá. Aí você passa pela equipe comercial. A gente tem uma equipe comercial de especialistas ali, né, em investimentos. Eu até dei o exemplo, né? Pessoas que até já atuaram em banco, mas tem certificações aqui a nível nacional. E então ela vai fazer uma conversa com o casal, ou só né, se é uma pessoa individual. O nosso foco é muito mais em pessoa física, né? Para investimento internacional, a gente tem poucos clientes PJ, né? A maioria é pessoa física. Aí ele vai fazer todo esse estudo, né, do teu contexto financeiro atual, para poder entender o quanto do teu recurso faz sentido dolarizar nesse momento, e como que é a tua fonte de renda, como que são teus gastos, se você tem filhos ou não, porque isso impacta na questão dos beneficiários que eu falei. E esses planos de investimentos internacionais, ele pode te ajudar em planos assim, eu tenho um filho e eu quero acumular em dólar, porque aí eu já vou me protegendo, porque eu quero que ele faça um intercâmbio, eu quero que ele estude lá fora, né? Então vai muito disso. Se a pessoa já tem o patrimônio, ela pode falar assim, eu tenho um patrimônio relevante e eu quero proteger e também tomar um risco maior. O que seria tomar um risco maior? Então ele fazer a estruturação e investir em ativos mais de risco, né? Como as ações e tudo mais. Então é um pouco disso, né? Mas basicamente... Depois tem essa conversa sempre mensal também e relatórios que a gente compartilha, né, com o cliente de como está... É uma coisa que eu já tenho que saber quanto que eu ganho, quanto que eu consigo guardar, o que eu preciso
para uma emergência, o que eu posso botar em risco. Exatamente. O teu especialista conduzindo essa conversa, ele ajuda a pessoa a ter esse panorama. Ela não precisa chegar com uma solução pronta. Ela chega, conta a história, explica, fala dos números e aí vocês traçam um plano. Sei lá, tipo, pela tua projeção, 30% a gente pode colocar no investimento mais volátil, que vai te ajudar em ganhos melhores. Exatamente. E o 70% a gente vai colocar em algo sólido para você ter X daqui tanto tempo, para você mudar para a Flórida, para você... Mas normalmente é a longo prazo, assim, esse dinheiro que você investe ali para você... De maneira geral, sim. Porque muitos dos clientes, eles fazem, igual eu falei, é atemporal, né? Então, o investimento que a gente faz, ele se torna estrutural dentro do patrimônio, ou seja, o cara sabe que metade do meu patrimônio, 30%, não sei, sempre vai estar lá fora. Muitos fazem a estrutura sem a intenção de trazer o recurso de volta, porque aí não faz muito sentido, de maneira geral. Óbvio que pela necessidade do cliente pode se existir a necessidade dele trazer o recurso. Mas o que eu estou buscando? Estou buscando uma eficiência tributária, uma blindagem patrimonial, uma sucessão que, se acontecer, seja feita de forma rápida e sem imposto. Então, eu tenho que sempre ter esse recurso lá para garantir esse tripé de vantagens. Mas ele não rende, digamos, por mês para você poder retirar. Ou não, né? Ele fica rendendo conforme, acumula conforme fica acumulando. Conforme as alocações feitas, Não, sim, ele fica lá paradinho para render, para daqui uns anos você não traz um dividendo. Você pode eventualmente resgatar, assim, para aquele investimento que alguém que já tem mais patrimônio pode fazer resgates pontuais, aí a pessoa pode, tranquila. Inclusive, alguns fazem, né? A pessoa, aí ela tem que ter uma conta bancária americana para poder tirar o dinheiro do cofre, que seria o trust, e mandar para conta. Então, a pessoa, tô indo lá para os Estados Unidos, dando um exemplo, e, quero pegar $10 mil porque eu vou lá na Disney, eu vou passear lá, então acaba acontecendo, esse é um exemplo. Mas isso é muito mais válido, igual eu falei, para quem já tem um patrimônio maior. A pessoa que está formando patrimônio, a gente consegue fazer um trabalho, né? Uma via de mão dupla, a gente vai cobrar o plano que a gente desenhou junto da pessoa. Não vai, se ela tá falhando, a gente vai ficar em cima, ó. Cadê o dinheiro que você ia botar esse mês? Justamente porque senão as pessoas acabam esquecendo de priorizar ela mesma, né? Você investir é você priorizando você. O correto sempre seria você se pagar primeiro e depois você, né? E pensando no futuro, né? Pensar no futuro, exatamente. O tempo vai passar, você queira ou não, né? É isso. E as pessoas, elas pensam em 10 anos, e ela fala, nossa, mas 10, 15 anos, né? E passa muito rápido, né? É impressionante. Cara, mas eu escutei uma vez uma pessoa falando assim, que tinha feito um consórcio. Não estou falando que consórcio é bom ou ruim, mas que tinha feito um consórcio porque ela não conseguia guardar dinheiro. Costuma acontecer mesmo, né? Tem pessoas que guardam dinheiro em casa, por exemplo, nesse modelo aí. Mas eu acho que da nossa cultura, né? Viu o dinheiro tem que gastar, né? Pô, e quando você pensa, quando você está falando de investimento, sei lá, desde sempre que eu investi, foi assim, eu tô botando dinheiro para multiplicar, eu não vou mexer. Eu tenho que botar um dinheiro que eu não quero pegar ele, ou quando tem um plano. Vou realizar alguma coisa daqui 3 anos. Te ajuda. Vou salvar 1.000 por mês, e daqui 3 anos com o que deu, eu tiro o X. Mas acho que essa visão, as pessoas conseguirem mirar um pouquinho nesse médio e longo prazo, acho que facilita, porque o povo está desesperado. Você pagar um consórcio, você pagar uma instituição, pagar taxa, pagar toda uma função para te forçar a guardar dinheiro? Isso é falta do conhecimento que a gente falou, né? O consórcio, ele existe basicamente só no Brasil, nesse modelo, né? Isso comprova justamente a dificuldade que o brasileiro já tem de adquirir bens, né? Porque em relação ao que ele ganha de uma forma anual, exige-se muito capital para que ele consiga um veículo, uma casa. Então, o consórcio foi uma maneira, até o pessoal fazia antigamente, né, quando começou a surgir, para itens de casa, né, assim, TV e tudo mais. E ele é uma solução muito interessante se é feito da maneira correta. Por isso que eu falo, dentro do nosso ecossistema, a gente também tem um especialista que consegue te mostrar qual que é o melhor caminho, né? A pessoa só fazer para guardar dinheiro, aí é uma situação ruim mesmo, né? Mas se ela se planeja e ela sabe que tem uma capacidade de
dá um lance, por exemplo, de ser contemplada, e ela consegue trocar um possível financiamento que seria muito custoso para ela por um consórcio bem estruturado em que ela vai conquistar o mesmo bem pagando muito menos, né? Então, faz parte também do conhecimento e está apoiado por alguém que sabe a estrutura, né? E uma coisa que eu ia te perguntar, assim, ó, para quem tem um investimento fora do Brasil, para finalidades de garantias, de comprovação de patrimônio e tal, funciona? Os investimentos internacionais, o correto, né? Obviamente, é sempre você declarar aqui dentro do imposto de renda. Assim que o governo atual assumiu, ele fez uma lei lá das offshore, né? PL. Mudaram algumas coisas, mas ainda tem bastante coisa complicada de se entender, né? Nem eles sabiam muito o que eles estavam cobrando. O correto é você aqui fazer as declarações, né? Conforme a lei. E isso vai fazer composição do teu patrimônio, né? Lá fora, a gente até tinha uma solução, por enquanto não está válida, mas até esse investimento, para quem tinha mais patrimônio, a gente conseguia deixar como garantia a pessoa tomar um crédito lá também, a nível internacional, né? Só que daí, como envolve outros parceiros, ou até instituições lá fora, acaba não só dependendo da gente, né? A aprovação. Dentro da estrutura, até tem um ponto relevante de se falar que quando daí eu faço investimentos, eu comprei ações, e o trust é detentor das ações, não o Guilherme, é o trust dele, né? Como se fosse uma empresa dele. Então, as ações e tudo mais têm que ser custodiadas por uma figura, né? Que é o custodiante, e hoje o parceiro nosso é o JP Morgan, né? Um dos maiores bancos aí do mundo americano. Então, ele que basicamente faz a custódia da maioria dos ativos ali que o trust detém, né? Então, assim, a pessoa fala, mas se o JP Morgan quebrar, não tem problema nenhum, porque a custódia é só uma custódia, né? Você é acionista da Apple, a tua preocupação é com a Apple, por exemplo, né? Não com o banco que só está guardando a informação. Então, é uma pergunta que o pessoal costuma fazer, sabe? Quando a gente faz o planejamento. Mas vamos até usar esse gancho. Se o JP quebrar, ok, quebrou o mundo inteiro já, né? Exato. Acho que a gente já foi faz tempo aí. Né? Muito isso. Estamos aí, o Arnold Schwarzenegger já voltou, já tem um apocalipse. Skynet já dominou tudo. O pessoal tá fazendo vídeo engraçado de tá tudo aí. Morango do amor para todo canto, tá? O caos. Mas também existe ainda existe aquela lei aqui no Brasil da garantia do banco... Do FGC? né? Que tem um limite de garantia. Isso para investimento nacional, né? Os bancos, essas instituições financeiras, elas têm, vamos dizer assim, uma espécie de consórcio, de um fundo, em que todas contribuem um pouco para formar esse fundo garantidor de crédito, que é o FGC. Se você investe aqui no Brasil em títulos emitidos pelos bancos, que fazem parte, né, do FGC, você, como pessoa física, tem 250 mil ali de garantia, né? CPF, né? Pode chegar até 1 milhão por CPF, mas tem que ser instituições diferentes. Isso é um jeito de se proteger. Mas aí, o grande problema do FGC é que a pessoa fica tão pensando nisso que ela deixa de ganhar muito mais retorno em outros produtos, tomar um pouquinho de risco, porque ela fica dentro dessa caixa, né? O próprio FGC, se os bancos quebrassem, ele não consegue pagar todo mundo, né? Isso, entendeu? Então, é um pouco de continuar forçando o cara a ficar na caixa, sabe? Enquanto isso, você tem empresas brasileiras e as internacionais triplicando, quadriplicando, multiplicando por 10, né? E a pessoa deixa de ganhar porque o pouco que ela tem, ela deixa ali, acho que tá protegida, e o banco pagando uma rentabilidade aquém aí do ideal, né? É isso que eu queria trazer, porque assim, às vezes você tá com investimento no banco. Legal, eu tô com, que nem você falou, 1 trilhão na poupança. Desculpa, vou usar o termo chulo. Não é gente pobre e sem instrução que guarda só lá. Todo mundo. Tem gente, a gente já pegou clientes aí com patrimônio bem relevante, com alguns milhões na poupança parado. Então, e aí assim, se der um problema no banco, que esse dinheiro a garantia é 250 mil. Exatamente. 1 milhão. Não é melhor? 1 milhão se tiver em 4 instituições, né? Então, assim, a gente tem um risco. Eu acho que isso é um pouquinho também da cultura brasileira. Em vez de você ir atrás de um banco que seja bom, que tenha credibilidade, que seja forte, que demonstre faturamento, que esteja atrás de dinheiro,
Às vezes o pessoal quer ir atrás daquele que não faz muito barulho, mas está garantido, é pequenininho. E acho que para você ter uma parceria boa, cara, teu parceiro tem que estar crescendo. Você tem que botar dinheiro em quem está crescendo e quem está buscando isso, né? A gente acaba acompanhando muito escândalo aí das instituições financeiras, né? O cliente que foi mal direcionado, investiu no negócio que não deveria. Esse caso do FGTS, né? De você pegar o teu próprio dinheiro e pagar juros por isso. Então, a gente fica preso num sistema que é muito contra, na verdade, a nossa posição, né? Então, o nosso ecossistema que envolve a Star, a Fintech e as outras soluções que a gente tem uma frase que é empoderar a pessoa mesmo, o dinheiro dela, né? O recurso é teu, você tem que ser o maior beneficiário do retorno que a gente te auxilia a conquistar, né? E não eu, né? E não a nossa empresa. Então, a gente pensa muito nisso, no empoderamento financeiro realmente da pessoa, né? Porque não faz sentido eu, como banco, correr risco com o teu dinheiro e todo 80% do lucro é meu, né? E daí eu te pago uma miséria, né? Sendo que é o teu dinheiro. É muito o que acontece com o empresário. Quando o empresário toma risco, de certa maneira é capital próprio. Então, quando ele colhe os frutos, ele é o maior beneficiado por isso, né? Porque ele se colocou em risco. E é um pouco disso que a gente tenta trazer, né, nessas nossas soluções. Eu queria te perguntar em relação a Star. A gente está falando do investimento, mas vamos falar do investidor. O investidor, em geral, é uma pessoa que tem família. Sim, exatamente. E para você seguir essa cultura, essa tua filosofia dentro da Star, para passar isso para as pessoas que trabalham com você, como que é isso? A gente, além desse atendimento personalizado, que igual eu falei, não é só o que nos diferencia, né? Todo mundo, de certa maneira, quando fala de um atendimento assim, que é uma empresa que atua no setor, de certa maneira, tenta trazer esse atendimento personalizado, mas é muito desse ecossistema e dessa nossa mensagem de empoderamento, de legado, né? A gente trabalha um monte, paga imposto à torta e à direita, né? Um exemplo clássico aí que todo mundo, na hora que para pensar, a pessoa fica brava, é porque assim, você vai comprar um carro no Brasil, já tem uma carga tributária enorme. Aí você vai pagar o imposto, que é IPVA, que paga o imposto em cima do imposto, e existe muito isso. Então, a gente fala de família, de legado, de sucessão, então é a preservação do patrimônio, é uma sucessão bem feita em que o meu herdeiro merece ficar com o patrimônio que a família construiu, não o governo, né? Então, no Brasil, a carga tributária para sucessão, ela não é a maior do mundo, ela é até menor, assim, em relação a outros países do mundo, mas é porque a gente tem vários outros impostos aí que, no final das contas, encarece tudo, né? E quando a gente fala daí até do investimento internacional, a grande diferença nossa é que a gente consegue fazer a estrutura que, no caso do falecimento titular, os beneficiários conseguem receber de uma forma isenta de imposto, né? O capital que estava lá, porque daí se caracteriza como um seguro de vida, né? Então isso é importante. Se você só tem uma conta numa corretora tradicional americana, ou até das fintechs que eu comentei antes, você fica suscetível a imposto de renda, de herança ali dos Estados Unidos, que tem a nível federal e a nível estadual, e mais o imposto do Brasil, né? No final das contas, o cara trazendo o recurso lá ia perder pelo menos uns 60% dele, né? Sim. Então, essa questão do legado, explicar para a pessoa que você vai construir o patrimônio e vai ser da sua família, é super importante, né? Sim. A ideia é ser o rentabilizar ele o mais possível e também ser eficiente numa sucessão, né? Porque não adianta Brasil... eu ganhar dinheiro pro governo para depois... Porque no Brasil a gente paga até para morrer. Exatamente. E se você não pagou para morrer, seus filhos vão pagar. Exato. Isso aí. Seus filhos vão pagar. Michel, mas eu queria saber um pouquinho, o que fez você começar a fazer isso? Da onde que você veio? Conta um pouquinho da tua história. Claro. Eu sou engenheiro de formação, né? Aqui no Cefetão, Curitiba. E, assim, eu comecei a fazer engenharia porque quando a gente é muito novo para decidir o que quer fazer, né? Eu vim de uma família tradicional brasileira, né? Meu pai tentou empreender, não conseguiu, virou representante comercial, chegou a trabalhar no banco nas antigas, quando os bancos começaram a crescer. Acho que todo mundo teve alguém na família que trabalhou no início do Banco Raiz lá, né? A minha mãe professora e tudo mais. Então eu nunca, assim, tinha um desejo de empreender. Eu já me envolvia no mercado financeiro quando eu tinha 16, 17 anos, tinha um simulador de investimentos, ficava brincando. E daí, na hora de escolher mesmo uma formação acadêmica, a engenharia estava na moda, né? Em 2004, 5, 6, 7 ali, né?
Aí eu resolvi ir para engenharia. E fazendo o curso de engenharia, eu vi que, assim, eu acho que não é o que eu quero para um futuro mais distante, mas ela te dá uma base muito grande, assim, né? A engenharia. Tanto que a gente vê hoje muitos fundadores de empresa, diretores, CEOs e tudo mais, que vieram, são engenheiros, né? Na verdade, a maioria desses cargos executivos, se eu não me engano, mais de 50% são engenheiros, né? E daí isso eu percebi que também poderia ser um caminho no futuro, empreender ou até atuar numa área que me interessasse mais. Mas enquanto isso não acontecia, eu trabalhei na indústria e tudo mais, tive possibilidade de viajar muito assim para fora, ver outras culturas. E o que me despertou foi muito essa consolidação que existe no sistema financeiro aqui do Brasil, as pessoas tendo que vender sempre o almoço para pagar a janta. Eu falei, cara, alguma coisa está errada. Então, a gente começou, né, junto com os meus sócios, a gente discutia muito investimentos e falou, existe um gap aí que a gente consegue preencher, né? Que seja educacional, que seja orientativo, até melhorar o nosso capital próprio a nível de investimento. A gente via, quando eu estava na indústria, numa grande multinacional aqui de Curitiba, pessoas com 20 anos de carreira e o cara vendendo almoço para pagar janta. Eu falei, tá errado, né? O cara, 20 anos, já teve ascensão de carreira. Sim. É um cargo que de fora as pessoas falam, nossa, o cara tá no paraíso, mas você vê na realidade lá a dificuldade financeira que as pessoas passavam e muito pelo contexto de concentração, de falta de conhecimento, e foi isso que ativou esse gatilho, né? Então a gente fundou na época a empresa muito no ramo educacional, assessoria e consultoria, e hoje essa empresa que foi a primeira se tornou a holding, né? Onde a gente foi criando as outras empresas com as soluções independentes e a holding meio que coordena elas, assim, né? Então foi muito disso, de ver as pessoas sofrerem, tanto no contexto familiar quanto no ambiente que eu vivia, na dificuldade do brasileiro em saber investir e ter que pagar juros um monte, né? E falta de conhecimento, a gente viu que existia um espaço para atuar nesse segmento, né? Sim. Aí eu puxei esse grande interesse que eu já tinha do mercado financeiro e de investimentos lá de quando era mais jovem, né? E ter dinheiro e saber fazer ele trabalhar pra gente é qualidade de vida, né? Exatamente. É tão importante você dormir bem, você ir pra academia, você se alimentar bem. Eu acho que é um assunto que ele precisa ser falado, assim, igual nós estamos hoje conversando sobre isso, porque as pessoas, eu mesma, a gente é um pouco leiga sobre esse assunto, assim, sabe, de investimentos. E as pessoas, elas acham que é muito difícil fazer isso, sabe? Que é muito mais fácil ir no banco tradicional e colocar na poupança. Exatamente. Então, nossa conversa aqui, eu tenho certeza que vai atingir muitas pessoas. E as pessoas vão começar a entender um pouquinho mais desse assunto. E ver que podem também, né? Você pensa comigo. Com milzinhos na conta. E isso vale para todo mundo, né? Óbvio que você vai ter ferramentas e soluções de investimento que vai depender do tamanho do patrimônio da pessoa. Mas pensa comigo, se a gente vai numa escola hoje e vê lá 200 alunos do ensino médio, uns vão ser administradores, médicos, outros vão empreender, não importa. Mas tem algumas coisas que todos vão precisar, que é o conhecimento, né, de educação financeira, é o conhecimento de comunicação, é o conhecimento de como se declara o imposto de renda. Então, são coisas que todo mundo vai fazer, independente da profissão. E a gente, infelizmente, não vê muito ensino sobre esses temas, né, numa escola tradicional. E hoje, né, no ambiente que eu vivo, por me conectar com muitos empresários, muitas empresas pessoas que construíram patrimônios relevantes, eu vejo que um grande segredo que eles levam para a família deles, para os filhos, é tratar esses temas desde pequeno, né? Então, expor os filhos a esses temas, expor os filhos a ambientes que promovem uma intelectualidade maior, desenvolvimento em artes, em esportes. Então, esse é o segredo das famílias milionárias e bilionárias. É se expor para que você seja uma pessoa culta, inteligente, que questione as coisas e nesses temas principais que eu falei que todo mundo vai ter que enfrentar na vida, né? Que é como investir, como guardar dinheiro, como eu posso empreender, como declarar o imposto de renda e assim vai, né? Perfeito. Muito bem colocado, porque a gente já entrevistou bastante médicos, né? Médicas, e eles até comentam, falam, pô, na hora que eu fiz faculdade, ninguém falou pra mim como que eu tinha que fazer vídeo pro Instagram. Não tem aula de criação de conteúdo, não tem aula de administração dentro da medicina, de gestão de recursos. Então, marketing, né? De marketing. Então, acho que isso que você falou é real. Tem que expor.
E acho que trazer isso para as crianças desde cedo Sim, sim. é uma boa, Você tem maneiras de fazer de forma lúdica e tudo mais, né? Mas é algo, assim, para mim, a nível de governo, essas coisas que a gente tinha que estar preocupando e não com umas pautas que, né? Mas, enfim, né? Não vamos entrar muito nesse ponto Não aí. vamos entrar em política, senão vai dar briga. A gente... Mas acho Eu que falo aqui... Aqui não. Aqui não. Aqui não. O que eu acho interessante é que a Fora. nível Brasil, de certa maneira, Curitiba e o Paraná é uma bolha dentro do país, né? Quando você vai para regiões mais carentes do Brasil, Ah, sim. que você tem pouca produção industrial, mão de obra extremamente desqualificada, pobreza, assim, você sente que tá num outro universo, sabe? Verdade. Então é complicado, né? O nosso país A gente tem um tem muitos ambiente no problemas. Paraná muito fantástico. Não. Eu morei no Rio há muito tempo e eu sou de São Paulo. Quando eu cheguei do Rio aqui, independente, assim, não vamos entrar no mérito de renda per capita, não vamos entrar no mérito de PIB e etc. Mas, assim, o ambiente, a cabeça das pessoas, a orientação à influencia demais. cultura, Exatamente. o visual, sabe? A limpeza da cidade, que é outro nível, assim, em qualquer lugar. Faz muita diferença para as pessoas. Eu acho que o pessoal vem para cá, eles têm essa... Um pouco dessa imersão, né? É igual a gente quando viaja para fora, para um país que já é desenvolvido, pode ser na Europa, pode ser nos Estados Unidos, mas a gente tende a se comportar como as coisas acontecem lá, né? E eu vejo que existe uma migração, né, de pessoas vindo aqui para Paraná, Santa Catarina, e o pessoal começa a ver, o comportamento do pessoal aqui é diferente, então vou fazer igual, né? Seguir. Isso aí. Muito e nós bom. vamos ter que encerrar aqui o nosso bate-papo, que está muito interessante. Muito bom. E eu queria só pedir para o Michel deixar um recado para quem está assistindo, para quem busca investir, para quem ou para quem ainda não contemplou isso, né? Ou por achar que não tem o dinheiro suficiente, ou porque não é o momento, ou porque tem soluções melhores, enfim. Deixa uma mensagem. Eu novamente agradeço aqui a participação, muito legal conversar sobre isso, né? E a gente poderia conversar por 10 horas, mas acho que a grande mensagem é assim, que todo mundo tem que pensar nisso, né? Eu sei que para o brasileiro comum é muito difícil ele, de certa maneira, pensar nisso, mas ele pode pensar assim, então como eu posso ganhar mais, né? Como eu posso me capacitar e tudo mais. E daí sim ele começa também a poder melhorar, guardar. E para quem já tem uma renda maior, nunca é tarde, né? É importante já correr atrás e pensar. Quando você tem filho, assim, a tua cabeça muda muito também. Começa a pensar nessa questão do legado. E dê chance para quem está querendo fazer diferente, né? Para empresas assim, que são mais regionais, que são menores, de certa maneira, né? Igual a nossa empresa. Porque os grandes bancos, eles estão lá e muitas vezes você é maltratado lá porque você é só mais um, né? Então, é muito disso. Pense também nesse investimento pessoal, né? No sentido educacional, de você ser uma melhor pessoa, que isso vai refletir possivelmente na tua capacidade de renda, né? E consequentemente, você começa a investir também e participar desse universo dos investimentos. E para fechar, eu deixo aqui até um ponto interessante. A gente falou de AI e quando eu tenho uma exposição a empresas, né, principalmente americanas, hoje a gente está vendo esse boom do AI, muitos estão falando que é muito similar à da internet, né, lá nos anos 2000, e as empresas que estão na vanguarda disso são americanas, né, então, por que eu não invisto nelas, né, porque tem uma chance grande aí de eu conseguir surfar essa onda, né, então faz parte também dessa diversificação internacional. E você tinha comentado de uma frase, né, eu gosto muito, até te falei que quem não toma risco vai contar a história de quem toma, né. Então, todo mundo, de certa maneira, precisa pensar em como ser melhor tomando risco, né? Ser conservador sempre nesse sentido, né? Financeiro e também de onde eu quero chegar na vida, não vai te mudar muito o teu lugar, né? Exato. Eu gostei muito do que você falou. Eu vi isso logo que eu comecei a investir, acho que numa live que eu estava assistindo de alguém, a pessoa falou assim, qual que é o melhor investimento que eu posso fazer com R$500 por mês? E o cara pegou e falou, na sua educação. Exatamente. Com esse dinheiro, você não tem que se preocupar em gerar patrimônio, ficar rico. R$500 por mês, investe na sua educação para te ajudar
a gerar mais recurso, para esse exatamente. recurso uma hora virar patrimônio. Você É. falou algo muito parecido. E é esse caminho, a gente fala para os clientes, um médico, por exemplo, a gente tem muitos clientes médicos, fala, cara, a tua profissão é ser médico, então busque ser sempre um melhor médico, porque o recurso financeiro vai vir como consequência e a gente vai estar ali para te deixar preparado para que o patrimônio cresça de forma organizada, né? Então, assim, a gente não quer que as pessoas negligenciem a carreira dela ou a profissão, a empresa dela para investir, mas o contrário, que as duas coisas andem juntas, né? Que é uma consequência da outra aí. Perfeito. Michel, muito obrigado pela sua presença, cara. Obrigado por tirar as nossas dúvidas, por esclarecer muitas coisas que as pessoas não têm um acesso tão fácil. Acho que da forma que você falou foi descomplicado. Nos ensinou muita coisa aqui, né? Curti, gostei. Bom. Legal demais, agradeço e muito sucesso para vocês aqui. O podcast está sensacional e acompanho sempre que possível. Obrigado. E vamos agradecer aos nossos parceiros. Vou agradecer a Ana aqui, que faz minha maquiagem, que minha parceira que está desde o início. A Obra-Prima, o estúdio. Né? Kleber, brigadão pela parceria sempre. E logo estão vindo os novos programas do Mano Quem Pode. Assistam. Anderson Loyola aqui, nosso filmmaker, making off, fotógrafo. E assessor júnior de investimentos amorosos. É o nosso novo patrocinador, né? Que a gente já falou aqui. Tony da Prime, cara, obrigado por acreditar na gente. Parece que a gente tá no começo, né, cara? Mas tem 1 ano e meio que a gente tá aqui, mas o Tony tá entrando com a gente com um coração enorme, ajudando demais e trazendo esse pouquinho de história aqui para cada episódio. Obrigada. Aproveite, assista que todo episódio vai ter algo diferente. Tony, assim, obrigado. Sigam aqui nossas redes sociais, vai ter de todos nós aqui e até a próxima. Segue a Star. É isso aí. Valeu. É.